E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão, e eis que veio um leproso e a adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Yahushua, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Yahushua: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. 5. E entrando Yahushua em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Yahushua lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: fazei isto, e ele o faz. E maravilhou-se Yahushua ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Agora vocês entendem que fé não significa acreditar. Fé significa entender. E pelo entendimento que a palavra te dá, ela te fazia vencer o inimigo. Porque quem tem o entendimento da palavra de Deus, que é o entendimento do alto, e fosse obediente se purificando, a palavra de Deus, o entendimento do alto, entraria no espírito da pessoa e assim ela estaria purificada. Porque quem tem o entendimento do alto faz as obras do alto, automaticamente obedece à palavra de Deus. Mas aqueles que têm o entendimento terreno não conseguem fazer as obras de Deus, é desobediente. Então isso é a fé, é entender o que está escrito. E só dava entendimento o Espírito Santo, não era o homem. Mas como o homem foi na teologia buscar o entendimento, ele não recebeu o entendimento, porque quem criou a teologia foi Satanás. E o homem ia lá aprender a teologia, aí ele voltava com os ensinos de Satanás. E assim todos continuavam mortos, sendo desobedientes à palavra do Pai. Pois quem dá o entendimento da palavra de Deus é o próprio Deus. Então era para orar e pedir a ele o entendimento, o escape. Mas como ficaram correndo atrás do homem, foram enganados por Satanás e se encontram na situação de ter que dar a vida. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então quando Yahushua foi para o povo dele, os israelitas não entendiam as palavras de Deus. E por não entender e também não aceitar, eles foram jogados fora. Por isso que a palavra de Deus veio para os gentios. Porque os gentios iam ouvir, ia aceitá-lo e ia compreendê-lo. Exceto alguns, né? Porque vocês ficaram. Então vocês não entenderam e não foram obedientes. Mas agora terão que dar as suas vidas para encontrarem a salvação. Então disse Yahushua ao centurião: Vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Yahushua, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Então levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxe-lhe muito endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos malignos, e curou todos os que estavam enfermos. Veja que com a palavra de Deus, Yahushua expulsava os demônios. Então, da mesma forma, quando Satanás viesse com algum pensamento, alguma vontade, algum desejo, você tinha que se manter firme na palavra de Deus. Usasse a palavra de Deus para expulsar. E assim o inimigo não ia resistir. Porque a palavra diz: resistir, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. E como é que se resistir ao diabo? Usando a autoridade do nome de Yahushua e confessando a palavra, o que está escrito. E assim Satanás fugiria, se assim se permanecesse firme na palavra.
e para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Yahushua, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Yahushua: As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, se você quisesse ir após Yahushua, era para você abandonar completamente a sua vida, os seus afazeres, os seus sonhos, as suas vontades, desejos e pensamentos. Abandonava tudo. E assim você poderia segui-lo. Mas como sua vida ficava um pouco na palavra e um pouco no mundo, você não se purificou, porque Deus não quer metade. Deus não quer 99%, Ele quer 100%. E como não teve 100% de sua parte, acabou que você ficou. Então agora, para você alcançar a salvação, vai ter que dar 100% do seu corpo, morrendo, por amor a Ele, sem negar o santo nome dele. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Yahushua, porém, disse-lhe: Segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, como você estava sendo, então como você foi desobediente, você não saiu da posição de mortos e veio para a vida. Mesmo lendo a Bíblia, ouvindo o homem aí, você continuou morto. Nunca obedeceu a palavra do Pai. E isso porque você foi enganado por Satanás. E agora, se você quiser ter a vida eterna, vai ter que matar a sua carne, se entregar e não negar o nome dele. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salve-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Yahushua, filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram todas aquelas coisas, o que acontecera aos endemoniados. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Yahushua, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Então veja que esse gadareno aqui, ele tinha uma legião de demônios, mas nenhum demônio impediu ele correr e se prostrar diante dos pés de Yahusha e ser liberto dos demônios. Pois esse homem aqui voltou à sua sã consciência, porque Yahushua libertou ele dos demônios. Então, da mesma forma, se você se prostrasse diante da palavra de Deus, pedindo para que Deus te livrasse dos demônios, dos pecados, ele iria te purificar. Mas como você ficava orando segundo as previsões deste mundo, então você recebeu o galardão desse mundo. Ficou. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Yahushua, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Então os homens que trouxeram esse paralítico, eles entendiam
que Yahushua podia curar eles. Essa, pois, era a fé, o entendimento que a palavra de Deus pode causar na sua vida. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Yahusha, conhecendo seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então, o nome do Filho do Homem, a palavra de Deus, tinha poder para te purificar de todo o pecado, se assim você o pedisse, clamasse a Ele, e assim Ele te limparia para estar perfeito, de pé diante dele no dia do arrebatamento. Mas como você não se limpou, continuou na sujeira, agora você se encontra nessa situação de ter que dar a vida e não negar o nome dele. E a Ruxa, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente com Yahushua e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Yahushua, porém, ouvindo isso, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aqui Yahushua não está dizendo que os fariseus eram justos. Eles não eram. Mas na cabeça deles, eles eram justos. Então eles não corriam atrás do mestre para purificar. Então aquela pessoa que se acha obediente, se acha alta, ela não vai se purificar. Ela não vai dizer que está doente. E Yahushua veio para os doentes, não veio para aquela pessoa que se acha justa. E como você achou que era justo, que estava fazendo tudo conforme a palavra de Deus, você não foi curado por ele. Porque em verdade você não estava obedecendo a Deus. Estava obedecendo a palavra do homem ou obedecendo a sua carne, os seus desejos, os seus pensamentos, as suas vontades e sentimentos. E se na tribulação você continuar sendo dirigido por sua carne, você vai negar o nome de Yahushua, ou você vai fugir e vai morrer em algum canto aí, e será condenado ao lago de fogo. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Yahushua, podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo estiver com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, como o Yahushua estava lá com eles, não havia necessidade deles jejuar, pois quando eles queriam receber entendimento, bastasse eles ir lá perguntar para Yahushua, e Yahushua esclarecia eles. Mas quando o Yahushua subiu no céu, aí eles teve que jejuar, para receber o Espírito Santo e para receber entendimento do alto. E assim, esse é o vinho novo, o entendimento do alto, e o odre é o corpo. Então, se você recebesse entendimento do alto, mas continuasse com as práticas erradas do corpo, entornar-se-ia e se estragaria, que esse foi o caso. Ficaram para a tribulação. Mas se obedecesse o entendimento que a palavra dá e fossem obedientes, a palavra de Deus ia consertar os seus corpos. E assim vocês estariam 100% obedientes em tudo, porque a palavra de Deus faria a purificação. E agora, para vocês serem puros, é só dando a vida, não tem outro caminho. Lembrando que Yahushua não vai vir reinar por 1000 anos, então não é para fugir, é para dar a vida. Porque quando Yahushua aparecer nas nuvens, não vai ser para governar aqui por 1000 anos, vai ser para condenar as pessoas que se encontrarem na terra. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem
Impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Yahushua levantando-se seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegou por detrás dele e tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Yahushua voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Então veja que o entendimento era muito importante, o entendimento da palavra. Essa mulher, ela tinha esse entendimento. Se eu tocar na roupa dele, serei curado. E ela obedeceu a esse entendimento e foi curado. Agora, se ela tivesse esse entendimento, mas ficasse sentada lá, ou viesse algum pensamento falando: ah, mas tem um monte de pessoa ali, você não vai conseguir. Deixa pra lá, deixa pra outra hora. Aí ela não seria curada, mas ela obedeceu o entendimento que Deus deu para ela. Da mesma forma, é com você. Era para você ter obedecido o entendimento que a palavra de Deus dá. E assim você seria curado. Curado do quê? Dos pecados. Porque o entendimento cura. No tempo de Yahushua, era a cura da carne, as doenças. Mas a verdadeira cura que ele veio fazer no homem era a dos pecados. Porque o pecado é uma doença. E ele veio para tratar os doentes, os que tinham Satanás no corpo. E Yahushua chegando à casa daquele principal, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Yahushua, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Yahushua dali, seguiam-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Yahushua disse-lhes: Credes vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhes eles: Sim, Senhor. Então, com o entendimento que você está recebendo aqui no canal Azeite na Lâmpada, você vai conseguir dar a sua vida. E assim você será curado. Então se encha desse entendimento. Se encha também da palavra de Deus. E quando você estiver pronto para ser consumado, você vai conseguir. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Yahushua advertiu-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio. Falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Yahushua todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Na ocasião, só tinha Yahushua pregando o reino de Deus. E depois que ele foi consumado na cruz, só tinha os 12 pregando a palavra de Deus. Então era necessário que eles ensinassem, pois só eles tinham o reino dos céus, a palavra de Deus. Hoje a gente tem aqui os evangelhos, as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, o livro de Apocalipse. E eles, nessas cartas, trazem o fundamento, o qual é o Mashiach. Por isso que era importante você ler e pedir para o Espírito Santo te dar o entendimento. Não era para você ficar indo ouvindo o homem, porque Yahushua sempre fala: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ele sempre fala isso. Paulo também falava isso. Porque nos últimos tempos iria vir falsos profetas. Mas como vocês não se atentaram, foram enganados por eles, e por isso vocês ficaram. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu.
E Yahushua enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrais em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então, Yahushua deu a ordem aqui de não ficar pregando a palavra por causa de dinheiro ou por causa de alguma coisa nesse mundo. Era simplesmente para pregar a palavra por amor às almas. Mas os falsos profetas ficavam pedindo dinheiro, oferta, dízimo. A preocupação deles era mais com o dinheiro e não com as almas. E pela preocupação deles estar mais no dinheiro, acabava que quando eles iam pregar, eles pregavam o que as pessoas queriam ouvir. Porque tendo as pessoas ouvido o que elas queriam, elas iriam permanecer no tempo deles, e assim eles arrecadariam mais dinheiro. Mas a palavra de Deus não diz que é para agradar ao homem, era para falar a verdade, falar contra os pecados deles. E assim eles viriam a se corrigir. Mas se eles falassem contra os pecados das pessoas, elas iriam sair do templo. E assim eles receberiam menos dinheiro. E também a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos do homem. Então Deus não estava naquele local. Quem estava ali era Satanás. Tanto é que vocês ficaram por causa daqueles homens. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Seja prudente como a serpente, não confie em ninguém, e seja simples como uma pomba. Isso é, quando eles te pegarem, se entregue pacificamente. Não fale nada, não xingue, não revide, se entregue pacificamente. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então agora você vai ser açoitado, vai ser torturado, e por meio da tortura tentarão fazer com que você negue o nome de Yahushua. Mas como você está cheio da palavra e com o entendimento de dar a vida, você vai conseguir. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como, ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. O Espírito Santo não vai estar na terra na tribulação, mas aqui nesse canal está o que vocês vão dizer. E não para os homens que vão estar te torturando, mas para si mesmo. Você vai estar falando a palavra de Deus, as promessas que vão te fortificar. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho. Os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então todos os condenados vão odiar vocês. Os demônios vão odiar vocês, porque mesmo na tribulação, vocês ainda têm a chance de alcançarem a vida eterna. Então vocês serão odiados porque os demônios queriam estar no seu lugar. E por isso eles vão fazer de tudo para tentar fazer vocês negarem o nome de Yahushua e assim vocês perderem a salvação. Mas como você está se enchendo do canal Azeite na Lâmpada,
se enchendo da palavra de Deus e ouvindo o canal do Espírito Santo Ministra, você vai estar preparado e ninguém vai conseguir fazer você negar o nome de Yahushua. E lembrando, uma das últimas táticas que Satanás vai lançar contra vocês é a de colocar o óculos de realidade aumentada. Então vocês têm que estar consciente. Agora eu estou sendo torturado. Aí daqui a pouco vocês aparecem numa praia tropical. Então quando vocês se pegar nessa posição, você tem que lembrar, não, eu estava sendo torturado. Por que agora eu estou nessa praia? Então quando vocês entenderem isso, vocês vão se esconder em algum local e esperar o seu corpo terreno morrer. E assim que ele morrer, você será salvo. Mas se porventura você se encontrar na praia, no shopping ou em algum local que agrada a sua carne e você acabar vivendo ali, fazendo o que você gosta, aí você vai estar negando o nome de Yahushua e vai perder a vida eterna. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Aqui não é para você fugir para o mato, para a caverna, como os falsos profetas ensinam. A fuga é para cima, é dando a vida. Porque ainda que você fuja por medo de dar a vida ou por esse entendimento errado, vai passar o tempo da tribulação e Yahushua vai aparecer nas nuvens e todos aqueles que verem Yahushua aparecendo nas nuvens vão ser condenados ao lago de fogo. Então não é para fugir. A fuga é para cima, é dando a vida. Então, você vai se preparar, vai se encher da palavra, vai se encher do entendimento do canal Azeite na Lâmpada e do Espírito Santo Ministra, e quando você estiver preparado, você vai se entregar pacificamente, e assim você alcançará a vida eterna. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Então Yahushua, ele se entregou a si mesmo para ser torturado, crucificado e morresse por todos nós. Então agora você vai ter que fazer a mesma obra, dar a sua vida por amor a Yahushua. Assim como ele deu por nós, agora você vai ter que dar a sua vida por ele. Mostre que o ama com essa obra. Mesmo ante a torturas, mesmo ante a realidade virtual aumentada, você não vai negar o nome dele, não vai negar a sua palavra. Vai ser fiel a ele até a morte. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. Tais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temeis os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, se você fica com medo dos demônios, o máximo que ele pode fazer é torturar e matar, só isso. Por mais que seja uma situação dura. Mas se você temer os demônios e não temer a Deus, ocorrerá que, assim que morrer, será lançado no lago de fogo. Então qual é pior? Passar por esse momento de aflição e ser salvo? Ou ficar com medo de dar a vida e ser condenado ao lago de fogo? Então seja prudente, entregue a sua vida por amor a Ele, e assim você alcançará a vida eterna. Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temeis, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que estás nos céus. Então, por meio das torturas, eles tentarão fazer com que vocês neguem Yahushua na presença deles, por meio da tortura e por meio daquele jogo de realidade virtual. E se você o negar, Yahushua o negará diante do Pai, e você não vai encontrar a salvação, vai ser condenado ao lago de fogo. Mas se você se manter fiel até o fim, até morrer, sem negá-lo, você encontrará a vida eterna. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem,
contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Agora, quando aconteceu o arrebatamento e vocês perceberem e já estão entendendo o que deve ser feito, tranque as portas e não abra a porta para ninguém. Ainda que seja pai, filho, cachorro, não abra a porta, se mantenha lá. E se a pessoa que está dentro da sua casa não aceitar dar a vida, se tranque você sozinho no quarto, para porventura essa pessoa não vier trair você e fazer com que você perca a salvação. E também quando estiver acontecendo a tortura, os demônios vão pegar os seus familiares, as pessoas que você gosta, e vão torturar elas na sua frente. E eles falarão que pararão a tortura com aquela pessoa que você gosta, se você negar o nome de Yahushua. Então, ainda que essa pessoa que você gosta, que você ama, está sendo torturada, deixa. Porque essa pessoa também tem que passar pela tortura. Então não negue o nome de Yahushua por amor a essas pessoas. Seja fiel a ele. Deixe essas pessoas serem torturadas e não importa o que façam com elas. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Então quando estiver ouvindo a tortura e eles verem que não negarão o nome de Yahushua, eles vão colocar esse óculos de realidade virtual para as pessoas entrarem em algum jogo que é do agrado delas, para que assim elas vivam a vida dela. Mas quem salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem viver a sua vida terrena, carnal, vai perder a vida eterna. Por isso que quando chegar nessa situação, é para você ficar parado, se esconde em algum local e espere o seu corpo morrer. E assim que o seu corpo morrer, e por você estar parado sem viver a sua vida naquele jogo, você será salvo. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo de qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.